Oi, deixa eu aumentar o volume aqui. Olá, vamos chegando. Esperar uns minutinhos aí para as pessoas irem chegando. Muito bem, vou dar as boas-vindas. Minha família prestigiando. Oi, Gi. Meu pai, minha mãe, a família tá em peso. Muito obrigada. Deixa eu colocar aqui no silencioso para não sermos interrompidos. Certinho. Muito bem. Vou esperar só uns minutinhos, tá bom? Até o Instagram avisar as pessoas. E quem tiver que entrar, tá? Muito bem. Vamos lá. Bom, hoje é minha primeira live sozinha e eu quis começar com um assunto que acho que eu venho falando um pouquinho no meu Instagram, né, que é sobre a massagem. Então eu vou começar com uma breve apresentação, né? Michelle entrou hoje também. Oi, Michelle. E não sei se a luz tá boa, deixa eu testar aqui um pouquinho. Peraí. Opa. Ai, acho que aqui tá bom. Então, assim, eu sou psicóloga corporal, né? A minha formação é em psicologia biodinâmica, que é uma das áreas da psicologia corporal, né? Tem 3 áreas de psicologia. A Cássia também entrou. Oi, Cássia. E a psicologia corporal é uma área nova assim, né? Eu acho que ela não é tão divulgada dentro da psicologia. E dentro da área da psicologia corporal tem 3 áreas: biodinâmica, biossíntese e bioenergética. A minha área de especialização é a biodinâmica, né? Então, são áreas que entendem que o corpo funciona junto com a mente. E então a gente acaba usando de alguns recursos a mais, porque o foco dessa abordagem é trabalhar essa integração, né, do corpo com a mente. E o diferencial da psicologia biodinâmica é a massagem, né? Só que não é uma massagem estética, não é uma massagem como a maioria das pessoas conhece, por exemplo, de fisioterapia, dentro da ortopedia, por conta de algum problema físico mesmo, né? Então, assim, essa acaba sendo uma massagem dentro do ramo da psicologia, porque ela usa de fundamentos teóricos, né, da psicologia, especificamente dessa integração da mente com o corpo. Então, assim, quando você pensa, não sei vocês, mas quando pensa em fazer terapia, né, é claro que a base da terapia é a conversa, é a fala, né, a gente fica muito mais tempo conversando, né, e realmente é assim que funciona. Mas dentro da psicologia corporal, a gente entende que o corpo e a mente funcionam juntos. Então, assim, o que eu passei de experiências na vida, tá tudo gravado no meu corpo. E quando a gente é muito pequenininho, né, desde bebê, desde criança, a gente ainda não tem as funções mentais formadas ainda, não tem a memória. Por isso que a gente não tem tantas lembranças de quando a gente era pequeno, né? Depois, quando fica um pouquinho maior, às vezes, uns 5 anos, 6 anos, que começa a ter um pouquinho mais de memória, né? E lembra de fato de algumas coisas, ainda com uma visão de criança, infantil, é claro, né? Oi, Sá. Então, assim, eu acho que esse é um grande diferencial dessa psicologia corporal, né? Esse é o primeiro ponto, porque ela difere das outras massagens. Então, outra coisa legal para a gente poder pensar é que, por exemplo, a massagem não é algo que tenha que acontecer dentro da terapia. Ela é um recurso a mais, né? Então, tem muitas pessoas que vêm para a terapia e a gente fica na conversa, né? Na fala, e é por aí que a gente vai conseguindo
entender os processos das pessoas. Só que em alguns momentos, às vezes parece que a terapia trava, às vezes parece que a pessoa chega para fazer a sessão e fala: nossa, não tenho nada para falar hoje. E aí? Normalmente a gente sempre acaba conversando, né? Sempre aparece algum assunto, vai puxando uma coisa na outra, mas nesses momentos seria muito legal a gente poder entrar com a massagem, porque é um recurso a mais, né? Então, a massagem dentro, e tudo isso que eu tô falando é da massagem dentro da terapia. Mas a massagem também pode ser um processo individual. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, psicólogo, eu não sei se vocês sabem, mas psicólogo não pode atender família, não pode atender amigos, né? Por quê? Porque nós somos os instrumentos do trabalho. E se eu conheço aquela pessoa, se eu sei da história de vida dela, vai ser muito difícil eu me colocar de uma maneira neutra nessa relação, né? Por isso que quando a gente tem amigos, assim, aí é um aconselhamento, né? Então, o Dani também entrou. Então, assim, é um outro contexto e aí não é ético atender as pessoas da família e amigos. Mas na massagem, a massagem pode, né? Então aí não tem problema nenhum. Inclusive, tem alguns pacientes que eu tenho, eles fazem a terapia deles e vêm passar comigo só em massagem. Só que aí a massagem, é claro que existe uma conversa prévia, né, pra gente poder, pra eu saber como é que é essa pessoa, por que que ela tá procurando a massagem, o que que ela tá buscando, se ela tem algum sintoma físico ou não, né? Então, existe uma conversa prévia que a gente chama de anamnese, para eu poder ter esse entendimento. Depois a gente vai para massagem. Então, a gente não fica na conversa, a gente não fica na fala o tempo todo, né? A massagem, quando a pessoa vem só para massagem, é mais restrito, né? No final, né, eu sempre digo o que eu mesma achei, o que eu percebi, e a pessoa também vai dizendo para mim o que ela também sentiu. Então, acho que esse é um ponto muito interessante que dá para atender as pessoas conhecidas, porque a gente não vai entrar nesse processo de psicoterapia, vai ser só a massagem, né? Então ela fica mais restrita à questão corporal. Normalmente eu faço algumas associações, coloco para a pessoa se ela, né, se faz sentido para ela. Oi, Amarilis. Então, assim, a minha percepção, acho que nesse sentido faz diferença, porque eu também falo o que eu senti, né? Então, vou dar um exemplo, acho que para ficar mais claro. Então, eu tô fazendo massagem em alguém, e aí eu toquei na cabeça, né? Toquei em alguma parte da cabeça, a respiração da pessoa mudou. Aí no final eu vou falar para ela, olha, eu percebi que teve uma hora que eu toquei sua testa, por exemplo, e aí você começou a respirar mais fundo. Você sentiu alguma coisa? Veio alguma lembrança, né? Você teve alguma sensação diferente? Então isso dá pra gente falar, dá para tentar ligar algumas coisas, um fato na outro, né? Mas é mais superficial a questão da interpretação, porque eu não tenho dados da vida dessa pessoa, né? Diferente de quando a massagem acontece dentro do processo de terapia, onde eu já sei um pouco mais sobre a pessoa, né? Conheço ela um pouco melhor, né? Então é claro que daí, dentro do contexto da terapia, essa massagem vai se dar de um modo talvez mais profundo. E aí tem algo muito interessante que eu acho que tem umas particularidades da massagem biodinâmica, que é exatamente assim. Cada pessoa que chega para massagem é única. Então, existem técnicas, existem tipos de massagens, mas aquele corpo que está chegando para mim, aquela pessoa que está chegando para mim é única. Então, eu não posso colocar todas as técnicas igual.
Então, isso é uma grande diferença. Então, não sei se vocês já fizeram massagem, não sei, por exemplo, uma massagem relaxante, né? A pessoa vai deitar na maca, o massagista, né? Tem normalmente uma sequência de manobras que vai fazendo ali e pronto. Não importa se esse massagista vai fazer essa massagem em mim, se vai fazer num homem, se vai fazer numa pessoa, né, que é maior ou menor do que eu. Então, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu fui fazer limpeza de pele. Aí fui fazer limpeza de pele num lugar que eu nunca tinha ido. Aí fui, cheguei lá na secretária, né? Ela falou, Fabi? Eu falei, não, é Tatiana. Ah, tá bom. Olhou, ela falou, pode vir aqui comigo. Me levou até uma sala e falou assim, olha, você pode tirar a roupa, esperar um pouquinho que eu já volto, tá bom? Falei, tá. Como eu nunca tinha ido, eu achei estranho, porque eu fui para fazer limpeza de pele, né? Mas ok. Aí, enquanto eu fui no banheiro, fui tirar minha calça, eu falei, tem alguma coisa estranha. Voltei na sala, esperei na sala de massagem. Ali era uma sala de massagem, tinha uma maca, né? Aí a moça voltou, eu falei, olha, eu vim fazer limpeza de pele, não vim fazer massagem. Daí ela falou, ah, não, mas é aqui mesmo e tal, pode fazer, né? Só tira a roupa. E saiu de novo. Aí, nesses segundos, assim, eu fiquei pensando, né? Se fosse para eu, se eu fosse fazer massagem mesmo, né? Eu fui para fazer limpeza de pele. Mas se eu fosse para fazer massagem, ela não me conhece, né? Naquele momento eu sou só um corpo. Tira a roupa, deita na maca e eu vou fazer massagem. E tá tudo bem, tá? Ok, eu não tô criticando, tô dizendo que são coisas diferentes, né? E aí depois a moça voltou e aí a gente, né, viu que foi um mal entendido mesmo, a sala de limpeza de pele era outra, eu não precisava, né, ter tirado minha calça. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a massagem, ela tem essa particularidade de que é para cada um, né? Se chegar alguém para fazer massagem comigo, a primeira coisa é, não tem que tirar a roupa. Ela vai poder deitar na maca do jeito que ela quiser, né? E isso é um respeito que eu tenho com ela, com a história de vida dela, com o corpo dela. Porque cada um tem as suas dificuldades, cada um tem suas limitações, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial de entender que aquela pessoa que está vindo para massagem não é só um corpo que eu vou tocar, né? Eu vou tocar na história de vida dela e isso faz muita diferença. Então, esse olhar diferenciado dentro da massagem é a psicologia. Por isso que são massagens muito diferentes, né? Então, eu acho que isso é legal para eu poder diferenciar isso para vocês, né? Agora, para quem que serve essa massagem? Vou dizer que praticamente todo mundo, tá? Não vou generalizar. Por quê? Porque existem algumas situações em que as pessoas querem fazer massagem, mas chega na hora, não rola, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai no dentista tem muito medo do dentista, mas tem que ir, né? Tá bom. Aí é como se chegasse no dentista e falasse assim, olha, não vou abrir minha boca porque eu tenho muito medo. E isso pode acontecer também na massagem. A pessoa quer fazer massagem, mas quando ela deita de fato na maca, aí vem o medo. Porque quando a pessoa tá deitada, entre aspas, tá? Eu posso fazer qualquer coisa ali com ela, né? Ela não tem muito controle. E aí pode vir um medo. Então, aquela pessoa que tá deitada assim, dura, reta, não se mexe, tá travada, não vai funcionar. Então, esse é um exemplo de quando a massagem não é legal, né? Então, acho que a massagem, de modo geral, ela vai contribuir para a maioria das pessoas, só que às vezes é na hora de deitar na maca que a gente percebe, tá? Outra coisa, dentro da terapia, né? Essa massagem, ela vai me auxiliar, por quê?
Porque eu vou dizer que parece que quando a pessoa deita na maca, é como se ela deixasse um pouco, é como se ela ficasse muito mais solta, sem tantos pensamentos assim do que ela vai falar comigo. Quando a gente está sentado, eu tô pensando no que eu tô falando para vocês. Quando eu deito, eu também estou pensando em algumas coisas, mas é como se eu relaxasse mais, né? Então, dentro da terapia, isso é uma parte muito funcional, porque ela fica mais relaxada, já existe um vínculo, já existe uma confiança, né? Então, eu acho que tudo isso são maneiras da gente poder aproveitar a terapia junto com a massagem. Não sei se vocês estão me entendendo, se está muito rápido, né? Vocês podem ir comentando aqui algumas coisas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta enquanto eu for falando, tá bom? Só para eu saber aí se tá todo mundo aí ainda, tá? Então, vão me sinalizando aqui, por favor, tá bom? Bom, outras coisas que a gente pode. Então, tá bom, Gi, obrigada. Outras coisas que a gente pode trabalhar, independente de ser um paciente de terapia mesmo, ou se é uma pessoa que só vem para massagem, né? Por exemplo, a ansiedade é uma questão psicológica que a gente pode trabalhar na massagem. Por quê? Porque traz esse relaxamento, traz esse autoconhecimento, né? Meu sonho de princesa é poder ter massagem toda semana. Ai, Cássia, seria excelente. Olha, eu recomendo, né? Eu acho que faz muito bem. É um autocuidado, né? E é exatamente isso que eu ia falar. Isso traz um autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente tá tão no automático do dia a dia que a gente não para se cuidar, né? E a massagem é um cuidado também, vai trazer um autoconhecimento, por quê? Isso eu escuto muito, é muito frequente na massagem. Tô fazendo massagem na pessoa, não sei, toquei nas costas dela e aí no final ela me fala: Nossa, eu nem lembrava que eu tinha costas, porque ela não sente. Nossa, tava doendo o meu joelho e eu não tinha percebido o quanto o meu joelho estava doendo, né? Então, essa consciência corporal, ela vem muito através da massagem. É aquele momento em que a pessoa para perceber como é que ela tá. Não é só o que ela tá pensando, não é só o que ela acha, é como ela está. Por isso que a visão da psicologia biodinâmica é essa integração do corpo com a mente. Oi, Simone entrou também. Então, assim, eu acho que falei da ansiedade, pessoas com depressão, pessoas que não têm muito ânimo, pessoas que estão mais desanimadas, né? Essa massagem também contribui. Eu já fiz e me auxiliou a passar por um período difícil. É verdade, eu sei. Então, e aí foi só pela massagem, né, Marilis? Não foi com terapia, né, comigo por um tempo, foi a massagem. E ela vai trazendo novas conexões, novos pensamentos. Por quê? Pensando que o nosso corpo tem todas as nossas memórias, quando a gente mexe no corpo, algumas memórias podem vir. As pessoas normalmente elas têm algumas lembranças, sensações, né? Então é claro, lembrando que depende de cada pessoa. Mas ainda assim, né, isso pode auxiliar. Então, traz um autoconhecimento. As pessoas com depressão, elas podem sim se beneficiar da massagem, porque elas não têm mais aquele ânimo, aquela vontade, elas estão desvitalizadas. E a massagem pode servir, porque um dos ganhos da massagem é quando a pessoa começa a relaxar, o sistema nervoso parasimpático dela é ativado. Então, falei, acho que difícil, né? Vou traduzir. Quando as pessoas estão no dia a dia, no automático, muitas vezes o nosso corpo, ele tá tão... ele tá muito numa maneira superativada.
E aí o que acontece? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando tá dormindo é alguém chamar fulano, a pessoa já acorda assim, já levanta assustada, ela tá no reflexo de sobressalto, né? Então tudo ela se assusta. Então isso vai demonstrando que a pessoa está assim nesse modo ativado, sabe, do automático. Aí a massagem vai trazendo esse relaxamento, vai fazendo com que as funções do corpo mudem. Elas, principalmente no início, faz com que elas salivem mais. E aí a gente entra numa outra questão, que é o uso do esteto. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês o estetoscópio que o médico usa para ouvir o coração. Eu uso na massagem. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Só que o fio é bem comprido. Olha aqui o fio. Por quê? Porque esse esteto eu coloco aqui e essa região aqui vai no intestino. Por quê? Pensando no nosso sistema nervoso, quando a gente está muito na correria da vida, o nosso corpo reage de outra forma, né? Que foi isso que eu falei. Quando eu coloco o esteto na região do intestino e vou massageando a pessoa, esse intestino vai começar a liberar alguns sons que a gente chama de sons peristálticos. Eles fazem com que eu interprete como essa pessoa está reagindo à massagem, se está entrando num processo de relaxamento, se ela está ainda tensa, como que ela está. Então esses sons vão servindo como um guia. E isso é muito legal, porque a gente já entende que o intestino tem várias funções. Aliás, os nossos órgãos do corpo, cada um tem a sua função. E o intestino, a função fisiológica é de digestão, né? E se a gente for pensar numa função emocional, é para digerir as nossas emoções, né? Colocar para fora o que a gente não precisa guardar mais, né? Eliminar muitas toxinas. Então, essa é a função do nosso intestino. Então, quando eu coloco o esteto na região do intestino, é para ir acompanhando, na verdade, como a pessoa está se sentindo na massagem. Esses sons vão me dizendo muitas coisas, né? Thalita. Então, o uso do esteto vem muito nesse sentido para servir de guia para mim. Bom, agora eu vou falar. Dentro dessa massagem, existem alguns tipos de massagem específicas, né? Que tem uma sequência, tem algumas manobras que a gente faz, que é a técnica. Existe massagem de extremidade, existem algumas, né? Eu só vou falar assim por cima. A massagem de extremidade, né, como o nome diz, é a massagem na cabeça, na mão e nos pés. Normalmente esse é um tipo de massagem que é menos ameaçadora, principalmente para as pessoas que, né, é a primeira, segunda vez que estão fazendo massagem. Tem massagem colônica, que é na região do abdômen. Tem a massagem no periósteo, essa é uma massagem muito interessante. Periósteo é uma massagem que a gente faz na pessoa, mas a gente faz de uma maneira um pouco mais forte, que a ideia é tocar os ossos, como se estivesse tocando os ossos. Então a gente precisa fazer ela um pouco mais profunda. E nos ossos, os ossos têm muita energia. E aí as pessoas mais desvitalizadas, pessoas com depressão, ajuda muito essa massagem. Cássia, se a pessoa se sentir desconfortável com isso, altera sua percepção? Com certeza. O corpo dela também vai dizer que ela está desconfortável, né? Lembrei de uma coisa, você falando disso. Eu tive, faz muitos anos, né, um paciente que queria fazer massagem, só que realmente deitou na maca e assim, travou, de não conseguir mexer os braços, mexer as pernas, a respiração parecia que a pessoa não estava nem respirando. E aí eu perguntei se estava tudo bem, a pessoa disse que sim, mas eu estava vendo que não estava bem. E aí eu parei, né? Então, nessa situação, a pessoa não tinha noção
que o corpo dela estava entregando ela, porque para ela estava tudo bem, mas não estava, né? Então é isso que a gente precisa respeitar, porque se fosse uma massagem comum, por exemplo, sei lá, uma massagem relaxante, o massagista provavelmente ele ia continuar, porque a função dele é essa, é trazer esse relaxamento para a pessoa. Mas a massagem dentro da área da psicologia, a gente fica atenta a isso. E aí que tá uma grande função do massagista nesse sentido, né? É a intenção. Qual é a minha intenção de massagear essa pessoa? Né? O que eu quero com isso? A pessoa fica com vergonha de falar. Muita gente fica mesmo, né? Mas eu, como massagista, como terapeuta ali, eu tô atenta e eu percebo. Então, se ela não falar, eu vou perguntar. E se eu ainda assim perceber que ainda está ruim, eu vou parar, né? É preferível a gente sentar e conversar aqui, um olhando para o outro dessa maneira, do que uma pessoa deitada na maca super desconfortável, né? Isso se torna muito agressivo para essa pessoa, isso se torna muito invasivo. Então aí não dá para continuar, né? Por isso que preciso respeitar cada um que vem, né? E a massagem, ela é indicada para muitas pessoas, mas tem algumas pessoas que vão ter algumas limitações, né? Então, acho que aí a gente precisa começar aos pouquinhos, se a pessoa realmente quiser, porque a massagem vai contribuir, né? E aí, acho que tem essa questão da massagem, quando ela acessa os conteúdos internos da pessoa, quando eu tô tocando o corpo da pessoa, né? Se a gente for partir do princípio de que o nosso corpo tem memória, eu posso trazer à tona muitas coisas. E aí precisa ter um acolhimento, né? Tem muita gente que chora na massagem. Então, assim, eu já atendi algumas pessoas que estavam super bem, não estavam com conflito com nada naquele momento, queria, né, vivenciar aquele momento de relaxamento na massagem. E começaram a chorar. E não vem um motivo claro na cabeça, sabe? Nossa, eu estou chorando por causa disso. Muitas vezes não vem. É uma sensação do corpo, né? Ela pode ter sofrido alguma coisa desde pequenininha, desde bebê, né? E aí o corpo dela tá dizendo isso, que alguma coisa tem ali para ela chorar, né? Então, e aí a pessoa começa a chorar, o que eu faço? Né? Dependendo de como for, eu posso continuar a massagem. Dependendo, eu vou parar e realmente vou tentar entender, vou acalmar, vou acolher aquela pessoa, né? Outra coisa interessante que acontece depois da massagem, muitas pessoas vão no banheiro, tanto assim, né? Como mexe muito no corpo, dá mais vontade de ir ao banheiro, tanto para o número 1 como para o número 2. Por quê? Porque o corpo entra num estado de relaxamento e os órgãos eles podem trabalhar de uma maneira mais saudável, né? Se a gente for pensar desse jeito. Então isso também é bem legal, né? Então, voltando aí, eu estava falando, agora dei alguns exemplos, vou voltar nos tipos de massagem. Falei da massagem do periósteo, que é muito bom para quem tem depressão, para quem está desvitalizado. Tem a massagem também nas crianças, que é bem legal. Tem a Chantala, né, que a maioria das pessoas conhece. É a massagem bem específica para as crianças, para os bebês, né? E aí a gente adapta essa massagem para os adultos. É bem interessante, tem um resultado bem legal também. E tem o toque da borboleta, que também é uma massagem para os bebês e que a maioria das pessoas não conhece. Chama toque da borboleta porque o toque é bem sutil, né? É bem delicado mesmo, é como se fosse aquele, né, o bater das asas da borboleta. Então são toques bem suaves que contribuem muito no desenvolvimento físico de um bebê, até de um desenvolvimento emocional, né? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento das pessoas, né, do ser humano, desde bebezinho, ele vai aprendendo muitas coisas. E o bebê, como ele não tem essa capacidade de falar, ele vai aprender através do corpo dele, né?
Então, assim, todo mundo já presenciou aí um bebê que pega, tudo põe na boca, mão põe na boca, né? Por quê? Porque é como ele tá aprendendo, é sensorial, é pelo tato. Então, o nosso corpo, ele vivencia tudo junto com a gente. Primeiro o bebê vai vivenciar tudo isso para depois ele começar a pensar, para depois ele começar a falar e por aí vai. Esse é um desenvolvimento saudável, né? Por isso que nós temos muitas informações guardadas no nosso corpo e a massagem vem contribuir para isso, né? Então, tem essa parte de relaxamento, de cuidar da ansiedade, né? De cuidar dessa agitação do dia a dia, mas também tem um lado, de alguma maneira, trazer à tona essas sensações que a pessoa tem, cuidar de algumas dificuldades através do toque, através do corpo, né? Então, acho que esse também é um grande benefício da massagem. E aí, pensando nesse corpo que tá ali na minha frente, né? Porque é uma pessoa que habita aquele corpo. Então, a gente precisa entender mesmo que essa massagem, ela é para cuidar. É um cuidado. A Cássia até falou, né, de que ela queria ter um dia de princesa, porque realmente é isso. É ela cuidar do corpo, mas ela também cuidar da mente, né? Então, acho que se todo mundo pudesse experimentar isso um pouquinho uma vez, seria ótimo. E aí, sim, não é só a massagem biodinâmica, né? Esse autocuidado é muito bom, faz diferença, vai trabalhando a autoestima, vai trabalhando esse autocuidado, uma confiança, uma segurança, cada um em si mesmo, né? Porque tem muitos momentos da vida em que a gente se pega aí em alguns momentos mais difíceis, onde a gente se questiona, será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Né? Então, não é sempre tudo bem. Nós temos uma rotina, mas às vezes alguns acontecimentos da vida acabam mexendo com a gente e o nosso corpo sente junto, né? Então, hoje em dia, a depressão e a ansiedade, que são doenças psicológicas, né? A gente pode dizer assim já, tá atingindo muita gente, porque fica muito difícil de ter esse autocontrole. E às vezes ficar só conversando não é tão eficaz, né? Então, a gente pode trabalhar com essas pessoas de um outro jeito, que é através da massagem. Então, acho que esse é um recurso que eu utilizo no consultório, né? Eu acho que é um recurso a mais dentro do processo de terapia. A massagem, ela pode ser feita sozinha, uma pessoa que vem só para fazer massagem. Então, acho que são ganhos muito evidentes para a maioria das pessoas que fazem a massagem, tá bom? Bom, tem mais uma questão que aí a gente, dentro da massagem, a gente trabalha bastante com energia. Então, se eu falar para vocês assim, não sei se vocês conhecem o Reiki é um tipo de tratamento onde a gente coloca as mãos, né, assim sobrepostas perto de alguém e com essa energia a gente vai mudando de alguma maneira, a gente vai acessando as pessoas. E aí existe uma massagem que chama massagem de campo sutil, que é quase como se fosse o Reiki, a gente não toca na pessoa. Então eu tô falando isso a título de curiosidade, né? Se vocês fizerem esse exercício de vocês esfregarem a mão de vocês até elas ficarem um pouquinho mais quentes e colocar uma próxima da outra, vocês vão sentir um calor aqui dentro. Esse calor aqui chama energia. Isso é comprovado cientificamente. E é através desse calor e dessa energia que a gente pode fazer essa massagem nas pessoas. Ou então pode fazer alguns toques, não a massagem inteira, mas alguns toques. Isso é muito interessante porque a pessoa que está ali, né, sendo massageada, ela capta, ela sente isso de alguma maneira. E aí queria contar para vocês, quando eu estava no curso de pós-graduação, a gente tinha teoria, né, ligada à psicologia e tal,
E depois a gente tinha prática, a gente tinha que treinar a massagem entre os alunos. Quando eu recebi essa massagem aí de energia, foi tão interessante porque eu estava deitada na maca, de olho fechado, e a moça que estava fazendo massagem em mim, ela não me tocou, né? Porque a gente tinha que treinar essa massagem. E aí eu tive a nítida sensação que ela estava balançando a maca. E eu pensava assim, tá gostosinho, que interessante, tá gostosinho. E eu senti perfeitamente que ela balançava a maca. Aí quando terminou, ela perguntou como é que eu tava. Eu falei que eu tinha gostado, que tinha sido legal e que eu achei o máximo ela balançar a maca. Ela falou, mas eu não balancei. Eu falei, balançou? Eu senti sim. Aí ela falou, não, mas eu não balancei. Então, assim, a minha sensação foi essa e foi agradável para mim, porque podia ter sido horrível e eu ia falar, olha, para, porque tá ruim. Mas foi muito bom, sabe? Então, assim, me deu um acolhimento, me deu um aconchego. Se eu for pensar em sensações, talvez era quando eu tivesse no bercinho de bebê, sabe? Quando você embala o bebê, ou no colo, ou num berço. Então, assim, foi muito gostoso. E eu tô dando esse exemplo para vocês, para a gente poder ver que a massagem, ela pode acessar as outras pessoas de maneiras que a gente às vezes não tem noção, né? E de acessar memórias, de acessar sensações, porque isso eu não consegui explicar em palavras. Nossa, mas já aconteceu isso, não aconteceu isso, né? Eu senti, só senti. Não tinha muito o que explicar, né? Então, acho que isso é trabalhar as sensações corporais. E elas vão aparecendo conforme a gente vai fazendo massagem, né? E é isso. Queria deixar aí para vocês, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, porque eu acho que tudo aqui que eu me propus a falar, eu já falei, né? Para não ficar tão longo, para não ficar tão denso. Então, se vocês tiverem algumas perguntas, podem me mandar aí, para a gente poder tirar a dúvida. E aí, enquanto isso, eu vou finalizando aqui. Eu acho que a massagem realmente é um recurso, né? A gente tem essa oportunidade de conhecer, né? E aí, quem sabe, para vocês poder vivenciar isso. A massagem realmente não precisa estar dentro da terapia, pode vir uma pessoa só para fazer massagem e tudo bem, né? Para ser menos ameaçador do que uma terapia, porque às vezes ficar conversando sobre a gente mesmo, né, é difícil. Então, às vezes, fazer a massagem é como se fosse acessar a pessoa de uma maneira mais suave, né, sem ir direto naquele ponto. Deixa eu ver. Aqui, uma pergunta da Cássia. A quiropraxia entra em alguma parte disso ou é uma terapia diferente? É uma terapia diferente, Cássia. Essa é uma massagem ligada à psicologia. A quiropraxia é um outro tipo de massagem que fica muito dentro da parte holística. Então, assim, tem terapia, tem massagem holística. E dentro da massagem holística, eu sei que tem vários tipos de massagem. Eu não conheço a fundo, mas eu sei que tem, tá bom? Mas não é esse tipo de massagem que eu tô falando aqui, tá? Grávida pode? Pode, grávida pode. E aí, uma coisa muito legal é que normalmente quando ela já tá grávida, né, já tem a barriguinha de grávida, assim, durante a massagem, o bebê mexe muito. É muito legal isso, né? Dá pra ver a barriga mexendo ali, porque a gente tá mexendo no corpo e o bebê tá bem ali na hora. Ele tá sentindo tudo isso, né? A gente sabe já que o bebê tem as mesmas sensações que a mãe, né? Se a mãe tá bem, se a mãe se sente acolhida, o bebê mesmo na barriga da mãe vai se sentir também. Se a mãe passa por algum nervoso, isso afeta o bebê de alguma maneira. Então, assim, grávida super pode, é super indicado, é muito legal. É claro que nós fazemos, né, massagens diferentes, né? Não são massagens mais fortes, assim, de apertar. São massagens mais suaves, né? Onde o trabalho é diferente, mas pode sim, tá? Bom, gente, é isso,
né? Eu acho que passei um pouquinho da informação para vocês, para deixarem aí vocês com vontade, né? Pelo menos de ter uma experiência diferente, né? De que não é a terapia, é um recurso a mais, tá bom? E eu tô à disposição para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser perguntar, tá? Essa foi a primeira live onde eu tô fazendo sozinha, né, para poder passar alguns conteúdos mais específicos para vocês dentro da psicologia corporal, sobre esse olhar diferente da psicologia, né? Vão ser lives semanais, então semana que vem tem de novo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma ideia, né, vocês podem mandar para mim, tá bom? Tem alguma automassagem que podemos fazer em casa? Com certeza tem. Com certeza tem. Então, assim, eu vou falar rapidinho porque eu acho que tem muitas coisas dentro de uma automassagem. Mas, por exemplo, a massagem nas mãos e a massagem nos pés são massagens relaxantes, onde a própria pessoa pode fazer. Se você tiver uma bolinha de tênis, aquelas bolinhas de massagear, sabe, que você fica apertando assim, que normalmente é muito usado na fisioterapia, aquelas bolinhas você pode pôr no chão e ficar passando o pé em cima delas. Teve um tempo que eu trabalhei na prefeitura e eu fazia grupo com as mães de automassagem. Então, assim, aqueles canudos de papelão que fica dentro do papel toalha, você pode guardar eles e passar no corpo, né? Eu usava isso como um recurso porque não tinha... O que eu gostava de usar eram uns pedacinhos de bambu, mas eu não tinha isso. Então, eu usava o rolo de papelão mesmo. Com pelotinho, pode ser com pelotinho ou sem aquele... Pode ser aquele liso mesmo, aquela bolinha lisa, né? A bolinha de tênis ela é mais dura, então assim, depende de como é a sua sensibilidade, tá? Ao toque, então aí vai de acordo com o que você preferir. Mas, se tiver assim, um bambu, até esse rolo de papelão, né? Tudo isso pra gente se massagear. As mãos a gente mesmo pode fazer e isso tudo é um autocuidado, né? A massagem nos pés, eu vejo que tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta. Então, isso é muito relativo. Mas até pela reflexologia, né, de que a gente tem todos os órgãos localizados com pontinhos nos pés e nas mãos, por isso são lugares de mais fácil acesso, né, onde nós mesmos podemos nos massagear. Então, acho que fica aí de dica para vocês, né? Acho que legal você ter perguntado isso, Cássia, né? Eu acho que já é alguma coisa aí no autocuidado, na massagem. Então, e às vezes quando a gente tá massageando, a gente descobre uns pontinhos mais doloridos, né? E isso é o autoconhecimento corporal, né? Então, aí, pé é uma delícia, né? Para quem gosta, porque tem gente que não gosta. Tá bom, gente? Então, assim, queria agradecer a presença de vocês, né? Acho que foi legal, consegui passar aí um pouquinho do conteúdo para vocês, né? Não quis entrar na teoria porque fica chata, acho que não é essa a ideia, né? Então, é isso. Obrigada, né? Semana que vem estarei aqui de novo para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre outro tema dentro da psicologia corporal, tá bom? Então, agradeço a presença de todos. Ai, Cássia, manda um beijo pra mim. Beijo, viu? Então é isso, tá bom? Então, espero vocês até a próxima. Espero que todo mundo aí consiga fazer um pouquinho de automassagem, né? Porque é um cuidado com si mesmo, né? É uma consciência corporal que é muito bem-vinda para todo mundo, para ir trabalhando, né? Cada um com as suas particularidades, de acordo com os recursos que cada um tem. Tá bom? Um beijo para vocês, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.